Borketov, Raverin, Sacolo Beceda. Um bom dia, como vocês vão? Iniciamos aqui mais uma paraxá, né? A porção dentro dessa paraxá, nossa quinta parte. Hoje é quinta-feira, Baruch Hashem, é um dia especial. Hoje, ao anoitecer, vamos acender a primeira luz de Hanukkah. No caso, eu vou estar acendendo com azeite, com os paviozinhos, bonitinho como que era feito, né? Mas se for para acender com vela também não tem problema. O importante é que a mitzvah, o mandamento, ele seja cumprido, tá bom? E hoje aqui nós vamos continuar com a narrativa Torá. Quem acompanhou ontem, tá? Eu vou deixar aqui o cardzinho para você ver o vídeo sobre o que nós falamos sobre Hanukkah. Um pequeno vídeo, acho que é de 7, 8 minutinhos, onde eu explico um pouquinho o que é o Hanukkah, tá? Vou colocar o card aqui. E ontem na Paraxá, nós havíamos falado sobre Judá e Tamar, por que a Torá do nada quebra a narrativa em relação a José chegar no Egito, e ela vem aqui do nada falando sobre Judá e Tamar, mas tudo tem uma explicação. Quer conferir? Vê lá no vídeo anterior que eu expliquei. E continuando aqui a narrativa, nós vamos continuar aqui como José chegou no Egito, o que aconteceu. Vamos lá. Baru atah Hashem Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et toratu baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus em universo, que nos escolheste em todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus em universo, que nos deste a Torá. Yosef foi trazido para o Egito, e Potifar, um dos oficiais do faraó, chefe dos matadouros, um homem egípcio, comprou 12 ismaelitas, que o trouxeram para lá. Deus estava com Yosef, e ele o fez um homem bem-sucedido. Ele estava na casa do seu senhor egípcio. Seu senhor percebeu que Deus estava com ele, que Deus conferia sucesso a tudo o que ele fazia. Yosef ganhou favor aos seus olhos e foi designado servo pessoal. Ele o encarregou de sua casa, e tudo o que possuía o deu em sua mão. Tão logo o encarregou da sua casa e tudo o que tinha, Deus o abençoou, o egípcio, por causa de Yosef. A bênção de Deus estava em tudo o que ele tinha, tanto na casa como no campo. Ele deixou tudo o que tinha nas mãos de Yosef sem se preocupar com eles, exceto o alimento que ele mesmo comia. Yosef tornou-se belo de porte e de semblante. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet ve'hayeu lanatan v'torrenu baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo, que nos deste a Torá. Pessoal, esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo, como vocês viram, essa leitura, essa quinta porção aqui, essa quinta parte, ela é muito curta, tá? Então, só tem alguns pontozinhos para nós aqui falarmos. E o primeiro que eu quero dizer aqui que simplesmente o versículo 2 fala assim: e Deus estava com Yosef, e ele o fez um homem bem-sucedido. Então, ao chegar ali no Egito, e o Potifar, que era um dos oficiais do faraó, o chefe dos matadouros, né? No caso era um homem egípcio que havia comprado, ele trouxe Yosef ali. E Deus estava com ele, ele fez um homem bem-sucedido. Tá? Por que Deus estava com ele? Rashi aqui comenta que o nome de Deus era frequentemente em sua boca. Se nós estudarmos um pouquinho a cultura dos egípcios, a cultura antiga, né, que hoje o egípcio já não é mais uma... não é mais o Egito de antigamente, vamos dizer assim. Vamos saber que eles tinham vários deuses, né? Deus da morte, Deus da vida, Deus do Nilo, os animais e por aí vão. Yosef, criado ali com seu pai Jacó,
e por sua vez criado por Isaac, por sua vez criado por Abraão, já vinha conhecedor que havia apenas um Deus. Kadosh Baruch Hu, Hashem, o Eterno, Adou-Nai. Então, esse era constante em sua boca. O nome de Hashem era constante. Então, o próprio egípcio ali, o Potifar, ele sempre ouvia ele falando de Deus, de Deus, de Deus. Né? E isso vai ter um significado um pouquinho aqui mais na frente na leitura. Ele estava na casa do seu senhor, né? O egípcio. Seu senhor percebeu que Deus estava com ele, que Deus conferiria sucesso em tudo o que ele fazia. Mais uma vez aqui nós entendemos o porquê. Como é que a Torá ela pode narrar que esse egípcio ele sabia e ele percebeu que Deus estava com José? Seus egípcios nem conheciam esse Deus. Mais uma vez, a Torá ela nos dá a dica. Yosef sempre tinha o nome de Hashem em seus lábios. Tá? Não sejamos diferentes. É o que eu comentei ontem no vídeo anterior. Que não importa o lugar, não importa onde você esteja, se faça conhecer que você só serve a um Deus, um único Deus. Tá bom? Yosef ganhou favor aos seus olhos e foi designado servo pessoal. Ele encarregou de sua casa e tudo que possuía deu em sua mão. Tão logo encarregado deu sua casa e tudo que tinha, Deus abençoou o egípcio por causa de Yosef. Nós vamos ver bastante sobre isso aqui em relação na Torá, muito nos outros sefer, né, nos outros livros, em relação à questão de se existe uma única pessoa que ela acredita em Hakadosh Baruch Hu, que ela acredita simplesmente em Hashem, no único Deus, o qual é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Onde ela entra, onde ela está, a influência da luz, a influência da Shekhinah de Deus sobre aquela pessoa, ela paira, ela acaba influenciando todo o ambiente. Mesmo ali que o ambiente ele seja idólatra, mesmo que aquele ambiente ele seja ali um ambiente onde não se pronuncie, não se tenha Deus, tá? Seja um lugar achar, um lugar ruim, uma única vela, assim diz o Rebbe, ela ilumina uma escuridão. Uma única vela que você pega dentro de um quarto escuro, ela consegue iluminar. Assim era Yosef, assim era José. No meio daquela escuridão que era o egípcio, aquela idolatria, ele chegou e começou a trazer a ordem de Deus, a luz de Deus. Tá? E então começou a ser abençoado tudo que o egípcio tinha. Tá? A bênção de Deus estava em tudo que ele tinha, tanto na casa como no campo. Ele deixou tudo o que tinha nas mãos de Yosef, sem se preocupar com eles, exceto o alimento que ele mesmo comia. O alimento, por que do alimento? Tá? É aquilo que ele ingeria. Era consagrado. Tinha toda aquela questão da oferenda que ele fazia para os deuses daquela época. Então ele não permitia que Yosef tocava, tá? Eu quero chamar a atenção aqui também para o último versículo, para a última parte do versículo, no caso o versículo 6 aqui, que diz que Yosef tornou-se belo, de porte e de semblante. Nós havíamos lido que logo acho que foi na terceira porção, na terceira parte, que Yosef ele era vaidoso, ficava cacheando seus cabelos, tentava realçar os seus olhos, era um adolescente, ele tinha toda aquela questão daquela, prezar a aparência dele, era um jovem.
E aqui esse versículo diz que ele se tornou-se belo de porte e de semblante. Mas por que a Torá ele menciona isso? Tá? Muitas vezes se passa desapercebidos esses versículos, mas o que a Torá ela quer nos dizer? Tá? Rashi ele comenta aqui. Logo que Yosef se viu governando, começou a comer, a beber e a pentear seus cabelos para embelezar-se. Aí diz Hashem, diz Deus, seu pai está em luto e você penteia o seu cabelo? Eu incitarei o urso contra você imediatamente, né? Ou seja, essa pequena parte do versículo, ele já é uma parte introdutória para o que vai acontecer se a seguir, tá? Com a mulher de Potifar, é o que nós vamos ler amanhã na porção de amanhã, tá bom? E é isso, pessoal. Como eu disse, é curto, é bem curtinha mesmo, tá? Então, ele começou a se alimentar, começou a ficar bem fisicamente, de semblante, de corpo. E isso nós vamos ver que acabou chamando uma atenção até um pouco negativa, na verdade, né? Eu não vou entrar em mérito dessa questão em relação a hoje, né? Em questão é o que o mundo visa hoje. Infelizmente, vamos só comentar a verdade. Infelizmente é o que o mundo visa, né? Muitas das vezes, boa parte das vezes é a aparência. Tá, não é à toa que hoje cresceu grandemente o número de pessoas, né, que estão preocupados com a questão estética, né? Não é errado, não é contra, a Torá não fala nada a respeito disso, tá? Só que ela simplesmente fala que não é o principal. E quem já me acompanha aqui sabe que o mais importante é o que nós somos por dentro, tá? Do que exteriormente. Isso aqui simplesmente é uma kelipot, né? Uma casca, tá? Mas é a casca que Deus criou para habitar a sua Neshama, sua alma e o seu Ruach HaKodesh, né? Eu posso dizer assim, quando Deus insuflou em nós no seu espírito, né? Então, cuide, tá? Eu vou dizer bem claro, cuide da saúde, porque você não pode servir a Deus com um corpo doente. Então, quer se exercitar? Se exercite, faça isso. Não tem como você cumprir os mandamentos de Deus se você estiver doente. Os próprios sábios nos ensinam que o enfermo ele não louva a Deus. Por que o enfermo não louva a Deus? Quando você está enfermo, você está doente, todas aquelas coisas que acometem o teu corpo, desde as dores, como eu posso dizer, dos incômodos que possa vir da enfermidade, você não consegue, a sua mente não consegue sentir um espaço, ter um espaço para você louvar a Deus. Pelo contrário, você pede o socorro de Deus. Então, cuide sim do seu corpo. Se precisar, faça exercícios, né? Faça caminhada, se alimente bem, tá? Porque é isso que a Torá ela fala. No demais, meus amigos, quero agradecer, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Deixar aquele like pra gente aqui, compartilhar se esse conteúdo é relevante para você e você acha que ele é relevante para mais pessoas, tá? E vem comigo, vamos aprender, tá? Vamos aprender cada vez mais da palavra de Hashem, da Torá de Deus, tá? No seu contexto original, no seu contexto hebraico ali, tá bom? Mais uma vez, à noite eu faço um videozinho da minha primeira luz aí de Hanukkah sendo acesa, tá? Desde mais, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, uma boa quinta-feira e Toda Arabá. Muito obrigado. Lehi Traut.